Nesse vídeo eu vou contar para você de quando o meu pai ficava encapetado. Minha mãe queria muito que ele fosse para a igreja, minha mãe estava servindo a Deus sozinha, mas o meu pai não se ligava, meu pai não se convertia não. Só que teve um tempo que eu vi o sofrimento da minha mãe. E por que eu vou fazer esse vídeo aqui antes de continuar? É que eu vi muita mulher escrever no vídeo agora que eu fiz aí, o último vídeo, nos comentários falando assim: puxa, meu marido não tá comigo, tô desanimada, tô pensando em desistir, deixar ele, tô pensando em desistir mesmo, deixa pra lá, não quer saber de Deus, não vou largar. Vou te falar uma coisa, de novo, Deus não é o Deus do divórcio. E eu digo a você, vale a pena você esperar um pouco mais, vale a pena você acreditar, vale a pena você profetizar como Deus fez com Ezequiel. Quando ele viu aquele vale de ossos secos, Deus mandou ele profetizar. O que é um osso seco? Ossos secos, um ossário. Significa morte, destruição, acabou. Mas para Deus não tem esse negócio de acabou. E quanto mais seco, mais uma aparência de morte, quanto mais a aparência assim, de irrecuperável, é aí que Deus opera um grande milagre. Quanto pior a situação, é aí que Deus opera um grande milagre. Então a minha mãe viveu isso, eu vi o sofrimento da minha mãe, eu vi muitas vezes a minha mãe escutar algumas coisas do meu pai, mas a gente sabia o que era, a gente sabia o que estava por trás do meu pai. Quando meu pai falava algumas coisas assim do tipo: o que você está fazendo na igreja lá? Hein? Tá fazendo o que lá? Fica lá abraçando o pastor, pensa que eu não sei, fica lá agarrando o pastor. É até cômico, mas o meu pai falava essas coisas para minha mãe. E a minha mãe, como mulher de Deus, minha mãe não falava nada, mano. A minha mãe falava assim: imagina, Enio, imagina que negócio é esse, que absurdo é esse. E a minha mãe falava isso, aí ele ficava mais bravo ainda. Esquentava. Meu pai era muito esquentado, mano. E ele esquentava muito o negócio e minha mãe ficava quieta. Ela não falava mais nada. Irmãos, foi uma guerra na minha casa. Foi uma guerra lá com meu pai, sabe? E eu sempre fui muito amigo do meu pai, sempre amei muito meu pai. Meu pai é meu exemplo, meu pai foi meu mentor. Mas esse lado do meu pai foi muito difícil, mas eu sei por que era assim. Porque sabe qual é a realidade? Meu pai estava encapetado, mano. Meu pai estava endemoniado. Quando ele falava essas coisas, era o demônio atormentava ele. Então às vezes tem gente que não entende que se o teu marido não está na igreja, tua esposa, pode ter um demônio lá, meu, grudado na pessoa. E aí você tem que orar por ela, você tem que pedir a Deus por ela, você tem que interceder por ela, você tem que pagar um preço por ela, tem que jejuar, você tem que declarar. E com a sua vida, não digo nem tanto com palavras, mas com a sua própria vida, você ser um grande testemunho de Cristo dentro da sua casa. Por isso que a palavra diz que a mulher sabe, ela edifica o lar, ela constrói, né? Então eu creio que existe um outro caminho para se fazer as coisas. O caminho não é separação. Nosso Deus, eu repito aqui, não é o Deus do divórcio. Então o meu pai dava essas bolas fora. E um tempo depois o meu pai meio que foi para a igreja com a minha mãe, né? E às vezes dentro da igreja meu pai falava essas coisas para ela. Tipo assim, não quer dizer que a pessoa está dentro da igreja que ela está 100% livre, não. Ela está num processo. E o meu pai passou esse processo. E a minha mãe, sabe o que ela fazia? Minha mãe orava. Minha mãe falava assim: teu pai falou isso. Eu falava: mãe, mas aí, não sei o que. Eu já queria lá conversar com meu pai para ver qual é que é. Eu já queria resolver, mas e aí, pai? Né? Queria meio que tirar uma satisfação. Mas ela falava: não, deixa ele. Minha mãe só orava, mano. Nossa, minha mãe Marli, minha mãe, te amo, saudade de você que eu tô. A minha mãe orava por ele, intercedia por ele. A minha mãe fazia a comidinha dele, a minha mãe cuidava da roupa dele. Meu pai teve um problema de saúde, minha mãe cuidou dele assim de forma muito, muito especial. Minha mãe foi uma serva de Cristo mesmo, assim, na vida dele. A minha mãe foi o contato dele com Cristo, sabe? Mas o meu pai era um bom homem, mas de vez em quando dava essas atormentadas assim. E aí uma certa feita, meu pai tava na igreja, ele falou umas besteiras pra minha mãe dentro da igreja.
E aí chegando em casa, ele também começou a falar besteira de novo pra ela. Aí naquele dia foi quando a minha mãe teve um discernimento espiritual. E ela olhou na cara dele e falou assim, ó, te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Ai, como é engraçada essa situação. Quando ela conta, a gente dá risada, né? Ela olhou pra ele assim, ó, quando ele começou a falar besteira, ela olhou na cara dele e falou assim, ó, te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Sai da vida dele agora. Botou a mão na cabeça do meu pai voou pra trás assim. Ele regalou os olhos assim, bem grande. E naquele tempo, a minha mãe havia recebido uma palavra de um homem de Deus, de um profeta, dizendo que Deus ia tratar com o meu pai. Deus ia tratar com ele. Deus estava vendo o que minha mãe estava passando. E naquele dia, né, ele começou a entender um pouco. Tempos depois, meu pai foi tratado por Deus. Fim da história, final da história, teve muita coisa que aconteceu. Toda a família se converteu. Meu pai chegou até a ser quase presbítero e se tornou um homem com um coração maravilhoso, assim, sabe? Se tornou um homem abençoado. Eu vi ele pedir perdão para minha mãe. Eu vi no que meu pai se tornou, sabe? Mas sabe o que eu penso? Se minha mãe não tivesse acreditado, se minha mãe não tivesse profetizado, se minha mãe não tivesse acreditado que meu pai poderia um dia servir o Senhor, o que seria dele? Eu pergunto para você, se você não acreditar no teu marido, na tua esposa, ou em quem você quer muito que se converta, que ame a Deus como você, se você não acreditar nessa pessoa, se você desistir dela, o que é que vai ser dela? Se Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você, se ele não desiste de você, você vai desistir dessa pessoa? Você acha que o caminho é o divórcio? Você acha que o caminho é largar? Não, deixa quieto, deixa pra lá. Nosso Deus não é o Deus do divórcio, é o Deus da restauração. É o Deus da restauração, é o Deus da nova chance, é o Deus que dá uma nova roupagem, é o Deus que derrama vida, que restaura, que salva, que limpa, que lava no sangue dele. O sangue vertido na cruz do Calvário. Foi por essas pessoas, essas mais ruins, sabe? Você tem um marido aí que te xinga, que te humilha, que te fala um monte de coisa, que chama você de tudo quanto é nome, mas foi por ele que Jesus morreu. Para remir esse cara, para transformar ele numa ovelha, para transformar esse cara num servo de Deus. Esse cara vai atingir muitas pessoas. Então nunca desista das pessoas, não desista mesmo. Não desista não. Não entra nessa mentalidade aí de vou tocar minha vida, vou ter a minha vida. Esse é o pior caminho, sabe? É o pior caminho. Não vai nisso não. Deus tem cura para o teu lar. Deus tem cura para os teus filhos. Eu vi isso na vida da minha mãe, não só na vida da minha mãe, de muitas mulheres na igreja que tinham problemas, que tinham desafios e sabe que eu vejo que Deus não coloca uma guerra para você lutar muito maior, ou seja, maior do que a sua capacidade de guerrear. Deus não vai fazer isso, Ele já falou, Ele não vai botar uma prova que você não possa passar por ela. Deus vai te colocar uma prova que você tem capacidade suficiente de passar por ela. Eu aprendi isso na minha vida. Eu vi a minha mãe passar e muitas vezes eu olhei para minha mãe e falei assim, minha mãe não vai aguentar, mano. E a minha mãe foi forte em Deus, em Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque em Deus nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ore pela tua família, acredite que Deus pode fazer, acredite que Deus vai fazer. Não entra nessas ideias de Satanás, do diabo mesmo, de falar, não, separa e vai para uma nova vida, faça isso, sabe? Olha que eu vi minha mãe passar por situações muito difíceis. Eu não quero nem entrar em detalhes aqui, mas ela acreditou. E hoje, para a glória de Deus, o meu pai, ele já faleceu, mas ele faleceu no Senhor. Ele faleceu e ele foi salvo através do testemunho da minha mãe. Olha que tremendo foi isso. Imagina se minha mãe tivesse separado do meu pai, talvez meu pai tivesse morrido sem Jesus. Talvez minha mãe tivesse com uma outra pessoa hoje e de repente, tô feliz, mas o meu pai tinha ido para o inferno. Mas não, ela creu na palavra até o fim, ela batalhou, ela amou o meu pai. Isso é muito lindo. Obrigado, Jesus, pela vida da minha mãe, pelo coração dela. Foi um coração de serva de Deus.
simplicidade, sabe? Minha mãe é muito simples. Simplicidade. Viva uma simplicidade na tua vida, simplicidade do evangelho, sabe? Pureza, alegria. O resto o Espírito Santo faz, porque é ele que convence o homem do pecado. O dia que meu pai se convenceu não, o dia que meu pai foi convencido por Deus que ele estava errado, meu pai pediu perdão para todo mundo. Todo mundo, antes de ele partir, ele pediu perdão para todo mundo, para os irmãos dele, para as irmãs, para minha mãe, para todo mundo. E ele saiu daqui dessa terra como um homem de Deus. Por isso que eu creio na restauração, eu creio na cura, eu creio. Se o coração tiver arrebentado, todo estourado ali, Deus pega esse coração e transforma. Não há impossíveis para Deus. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje, esse testemunho. Deus não é Deus do divórcio, é o Deus da restauração. Acredite um pouco mais. Vá além das expectativas. Vá além das vozes que você está ouvindo. Ah, não desiste. Deixa para lá. Nesse mundo de hoje, né, você vai a qualquer lugarzinho aí, você conta um pouquinho da tua vida e já começam a falar, né? Não, desiste disso aí, larga essa tranqueira. Não larga essa tranqueira não, porque um dia essa tranqueira vai ser uma bênção para a honra e glória de Jesus. Um dia, esse dito tranqueira, eu profetizo aqui agora em nome de Jesus, vai ser uma bênção nas mãos de Deus. E você vai lembrar desse vídeo aqui, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe grandemente, que Ele te dê sabedoria e graça, e que você possa, depois desse vídeo, animar o teu coração, olhar para essa pessoa e amar ela como Jesus amou, como Jesus nos constrangeu com o seu amor. Que você possa constranger essa pessoa com o seu amor, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.